Eu sei o que é estar completamente perdida, sem saber por onde começar, como se a vida estivesse me empurrando para um beco sem saída. Eu passei por isso. Eu também estive naquele momento de desespero, onde parecia que tudo estava contra mim e que não havia nenhuma solução. Mas foi justamente nesse instante que algo incrível aconteceu. Eu fiz uma prece, uma oração verdadeira, vinda do meu coração, e o impossível se materializou diante de mim. A lei da atração, aquele segredo que compartilhei com o mundo, não é uma promessa vazia, é uma realidade. Eu vivi isso na pele. E estou aqui para te mostrar como você também pode manifestar aquilo que parece inalcançável. Tudo o que você precisa fazer é acreditar, conectar-se com o universo e entender o poder que reside dentro de você. Eu vou te contar como essa prece mudou minha vida e como ela pode mudar a sua também. Eu me lembro como se fosse ontem. Aquele dia estava em um lugar tão sombrio que mal conseguia ver uma saída. As dificuldades se amontoavam e o desespero tomava conta de mim. Eu não sabia o que fazer, não sabia mais a quem recorrer. Estava completamente perdida, sem direção. Foi quando, no meio do caos, algo dentro de mim disse: "Isso não pode ser o fim. Tem que haver mais." Naquele momento, percebi que o desespero que eu sentia não era o fim, mas um sinal de que eu precisava mudar. Eu estava tão imersa nas minhas dificuldades que não conseguia ver o que estava além delas. Foi preciso tocar o fundo do poço para que eu percebesse que esse era o ponto de virada. Algo em mim sabia que, se eu continuasse a procurar, encontraria uma forma de superar aquilo tudo. As coisas não mudam da noite para o dia, isso eu sabia. Mas o que eu não sabia era que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Quando decidi que não mais me entregaria ao desespero, comecei a ver uma nova possibilidade. Aquela situação, por mais difícil que fosse, estava me ensinando algo. Eu só precisava aprender a ouvir o que ela tinha a me oferecer. Foi aí que a chave da transformação apareceu diante de mim. Não foi uma resposta imediata, mas uma pequena decisão interna que fez toda a diferença. Ao invés de seguir no piloto automático da preocupação e do medo, comecei a agir com a confiança de que, por mais difícil que fosse, eu poderia mudar. Eu sabia que, mesmo que os resultados não fossem imediatos, havia algo mais à minha espera do outro lado. Esse momento de desespero que parecia ser o fim, na verdade, se tornou o meu ponto de partida. Foi no meio da dor que encontrei a força para seguir em frente. Hoje, olhando para trás, vejo que foi exatamente nesse momento que comecei a descobrir o poder que estava dentro de mim. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria minha vida para sempre. A fé foi o que me manteve em pé quando tudo ao meu redor parecia desabar. Não estou falando de fé religiosa, mas de uma fé interna, algo mais profundo, mais enraizado dentro de mim. Foi essa fé, muitas vezes silenciosa, que começou a me mostrar o caminho. Eu sentia que, se conseguisse acreditar, mesmo que um pouquinho, que havia algo mais por trás de toda aquela dor, eu poderia mudar minha realidade. E foi aí que eu percebi: a fé não é apenas acreditar, é agir como se já fosse possível. A lei da atração funciona de uma maneira incrível, porque ela nos ensina que aquilo em que focamos com intensidade começa a se manifestar em nossas vidas. Mas, mais importante do que isso, ela nos mostra o poder da fé, a crença de que podemos receber exatamente o que pedimos. No começo, eu não entendi completamente, mas percebi que a fé precisava vir antes da manifestação. A confiança de que o universo estava me ouvindo e respondendo. Foi nesse ponto que eu comecei a conectar a fé com a lei da atração. Entendi que acreditar profundamente, sem dúvidas, é essencial para que as coisas realmente aconteçam. Eu não estava mais esperando que algo externo mudasse minha vida. Eu estava, na verdade, mudando internamente, e isso é o que gerou o movimento para as coisas se moverem para mim. Essa conexão era algo que eu nunca tinha percebido antes, mas que, de repente, fez todo o sentido. Eu comecei a agir como se já tivesse o que queria.
Isso, por si só, foi uma mudança radical na minha maneira de pensar. Não importa o quão grande fosse o sonho ou o desejo, eu acreditava que era possível. E não estou falando de uma fé passiva, mas ativa, onde a ação se alinha com aquilo que você quer manifestar. Foi assim que, passo a passo, as coisas começaram a tomar forma. Mas ainda havia algo maior que estava por vir. Conforme eu fui praticando mais, as respostas começaram a surgir. Era como se o universo estivesse me enviando sinais pequenos e sutis, mas que eu finalmente estava aprendendo a perceber. A fé, aliada à lei da atração, me permitiu enxergar que tudo o que eu precisava fazer era acreditar, agir e esperar, com confiança, que as coisas aconteceriam no momento certo. E, quando você começa a acreditar assim, tudo ao seu redor começa a mudar de uma maneira que você nunca imaginou. Foi em um dos meus momentos mais difíceis que algo simples, mas poderoso, aconteceu. Eu estava no fundo do poço, sem saber o que fazer ou para onde ir. Foi então que, sem pensar muito, apenas sentindo, eu fiz uma prece. Não foi uma prece cheia de palavras ou rituais complicados. Foi uma oração genuína, vinda do fundo do coração. Eu pedi ao universo com toda a sinceridade por ajuda. E essa prece, com toda a intensidade de uma alma que clama, mudou tudo. O que eu descobri nesse momento foi que a verdadeira força não está na quantidade de palavras ou nas fórmulas mágicas. Está na sinceridade do que você sente. Uma prece feita com o coração, sem máscaras, sem dúvidas, é capaz de tocar as mais profundas energias do universo. Quando você se conecta dessa forma, algo no cosmos responde. Não importa se você acredita ou não em algo maior, o simples fato de você se entregar àquela energia já cria uma força imensa de transformação. Aquele momento de prece foi como um clique, uma virada de chave. Eu não estava mais apenas esperando algo acontecer. Eu estava pedindo de forma profunda, entregando minhas intenções ao universo com toda a fé que eu tinha. E para minha surpresa, aquilo que parecia impossível começou a se desdobrar diante de mim, de maneiras que eu não conseguia explicar. Era como se a prece tivesse ativado uma conexão direta que eu não sabia que existia. A verdadeira magia da prece, com todo o seu poder, está na entrega e na confiança. Quando você realmente acredita que está sendo ouvido e quando sua intenção é pura, as forças do universo se movem a seu favor. Eu senti isso em cada fibra do meu ser. Aquela prece não foi apenas uma palavra dita ao vento. Ela se transformou em um pedido que reverberou no cosmos. E, surpreendentemente, as respostas começaram a surgir. Essa experiência me ensinou algo que carrego até hoje. A prece, quando feita com o coração, é uma poderosa ferramenta de transformação. Ela não precisa ser perfeita, mas precisa ser verdadeira. E quando você faz essa conexão genuína, o impossível começa a se tornar possível. O universo, com toda a sua magia, começa a se alinhar para que você receba aquilo que pediu, da forma mais incrível e inesperada possível. Eu sempre ouvi dizer que os pensamentos criam a realidade. Mas foi só quando realmente comecei a aplicar isso que eu percebi o quanto é verdade. No começo, parecia um conceito abstrato, algo que parecia bonito na teoria, mas difícil de acreditar na prática. No entanto, quando eu mudei a forma como pensava, o mundo ao meu redor também começou a mudar. Eu não estava mais apenas reagindo às circunstâncias. Eu estava criando uma nova realidade. Uma realidade que antes parecia completamente impossível. A chave para essa transformação foi entender que nossos pensamentos são poderosos. Cada pensamento que temos envia uma vibração para o universo. Quando eu percebi que os pensamentos negativos estavam criando as dificuldades que eu enfrentava, eu tomei uma decisão consciente de mudá-los. Ao invés de me concentrar no medo ou na falta, comecei a focar naquilo que eu queria manifestar. A cada pensamento positivo, a realidade ao meu redor começou a refletir essa mudança. Foi como se eu estivesse desenhando o meu futuro, um pensamento de cada vez.
Mas não foi só mudar os pensamentos de forma superficial. Foi uma mudança profunda, de dentro para fora. Eu passei a me questionar o tempo todo. O que estou pensando? Agora? Estou criando o que quero ou o que não quero? Essa consciência constante me ajudou a moldar a minha realidade de maneira muito mais intencional. Quando começamos a observar nossos pensamentos, podemos literalmente escolher aqueles que servem para a nossa jornada, e isso tem um impacto imenso no que atraímos para nossas vidas. Eu comecei a perceber que os pensamentos eram como sementes. Se eu plantava sementes de esperança, gratidão e confiança, elas começavam a florescer em minha vida de maneiras que eu não conseguia prever. À medida que eu cultivava essa mentalidade positiva, as oportunidades surgiam. O que antes parecia impossível, agora parecia acessível. Eu não só acreditava mais, mas agia de forma diferente, criando uma nova realidade que refletia os meus novos pensamentos. O mais surpreendente de tudo isso foi perceber que, quando comecei a controlar meus pensamentos, a vida começou a me responder de uma maneira extraordinária. Eu não só estava atraindo o que queria, mas também me alinhando com uma frequência muito mais alta. E, à medida que meus pensamentos se tornaram mais claros e focados, o impossível começou a se materializar diante de meus olhos. Eu estava criando minha realidade, e não havia limites para o que eu poderia alcançar. Foi quando descobri o verdadeiro poder da lei da atração, o segredo que compartilhei com o mundo, que minha vida realmente começou a mudar. Eu sempre soubera que o universo tinha algo a oferecer, mas não compreendia a profundidade dessa conexão até vivê-la. O segredo não estava em esperar passivamente que as coisas acontecessem, mas em entender que somos co-criadores da nossa realidade. Quando percebi que, ao focar nas coisas que desejamos, com a intenção e a energia certas, o universo começaria a se alinhar com essas coisas, foi como se uma luz se acendesse em minha mente. O mais fascinante foi perceber que o segredo não estava em fazer grandes esforços, mas em mudar a forma como percebia e interagia com o mundo. A verdadeira chave estava no alinhamento da minha mente, minhas emoções e minhas ações. Eu precisei entender que o que atraímos para nossas vidas está diretamente relacionado ao que emitimos energeticamente. Foi nesse momento que percebi que, se quisesse mudanças, precisava primeiro mudar minha maneira de pensar e sentir. Ao aplicar esse segredo em minha vida, o que parecia impossível se tornou cada vez mais acessível. As coisas começaram a fluir de uma maneira que eu nunca imaginaria. O segredo que compartilhei com o mundo é simples, mas poderosíssimo. Ao focar no que queremos, ao agir como se já tivéssemos, começamos a criar uma realidade que está em sintonia com nossos desejos mais profundos. Isso não significa apenas sonhar, mas sentir, acreditar e se alinhar com aquilo que desejamos, com confiança de que o universo está sempre em conspiração a nosso favor. E foi com essa nova percepção que minha vida começou a se desenrolar, de maneira surpreendente. A cada dia, eu praticava o segredo, e a cada dia, as oportunidades e os resultados surgiam. Eu não estava mais lutando contra a correnteza, eu estava navegando com ela. O segredo me ensinou que, quando começamos a viver de acordo com nossa verdadeira essência, a realidade começa a refletir isso. O impossível começou a se tornar uma questão de perspectiva. Hoje, olhando para trás, vejo que o segredo não foi apenas uma descoberta, mas uma transformação interna. A partir do momento em que passei a aplicar o que compartilhei com o mundo, minha vida nunca mais foi a mesma. O segredo não foi apenas revelado, ele foi vivido. E foi aí que percebi que todos nós temos o poder de criar, de manifestar e de transformar nossas vidas de uma maneira que nunca imaginamos. À medida que eu me aprofundava na prática da lei da atração, comecei a perceber que o universo estava me enviando sinais o tempo todo. No início, eu não sabia o que procurar ou como interpretar esses sinais. Parecia que eu estava apenas olhando para o vazio, esperando por algo grande e óbvio acontecer.
Mas aos poucos, os sinais começaram a se revelar de formas sutis, quase imperceptíveis, mas sempre presentes, como se o universo estivesse me guiando, mesmo quando eu não estava ciente disso. Os sinais não eram sempre grandiosos ou dramáticos. Às vezes, eram pequenos detalhes, como uma frase que ouvi em uma conversa, ou um livro que apareceu na minha vida de forma inesperada. Outras vezes, eram coincidências que, à primeira vista, pareciam simples acasos, mas que, quando refletidos, faziam todo o sentido. Eu percebi que esses sinais estavam sempre ali, aguardando que eu os reconhecesse. E, quanto mais eu me conectava com minha própria intuição e confiança, mais esses sinais se tornavam claros. Uma das primeiras coisas que aprendi foi que o universo não fala com palavras, mas com energia. Ele se comunica por meio de sensações, sentimentos, oportunidades e até coincidências. Quando eu parei de resistir e comecei a estar mais presente no momento, os sinais começaram a se manifestar de maneira mais evidente. Eles estavam me dizendo que eu estava no caminho certo, mesmo quando não conseguia ver a linha de chegada. O importante era confiar na jornada e reconhecer os pequenos sinais de que estava alinhada com o que desejava. Esses sinais não surgem como algo imediato ou claro. Eles exigem paciência e uma mente aberta para perceber que tudo acontece no tempo certo. À medida que eu começava a entender e a aceitar esses sinais, comecei a tomar decisões mais alinhadas com meus desejos e objetivos. E, de forma mágica, as oportunidades começaram a aparecer. O caminho se abriu e as coisas começaram a se encaixar de uma maneira que eu nunca poderia ter planejado. O mais interessante é que, com o tempo, comecei a perceber que esses sinais não estavam limitados às minhas ações, mas também aos meus sentimentos e pensamentos. Quanto mais eu praticava a gratidão e mantinha minha mente positiva, mais os sinais se tornavam claros. Eu percebi que o universo estava respondendo não apenas aos meus pedidos, mas à minha energia e vibração. A partir daquele momento, o mundo ao meu redor começou a se mover em direção ao que eu queria, e os sinais ficaram cada vez mais evidentes. Foi então que, quando eu menos esperava, algo surpreendente aconteceu. Aquilo que eu achava impossível, algo que estava distante demais para ser alcançado, simplesmente se materializou diante de mim. Era como se o universo tivesse respondido a todas as minhas preces, todos os meus pensamentos e todos os meus esforços, de uma só vez. O impossível não era mais algo distante ou irreal, mas algo que agora fazia parte da minha realidade, algo tangível, palpável. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo sabia que tudo fazia parte do processo. A sensação que tive ao ver aquilo acontecer foi indescritível. Era como se eu tivesse cruzado uma linha invisível entre o não possível e o possível. Eu me senti mais conectada ao fluxo do universo do que nunca. Tudo parecia fluir tão naturalmente que eu mal podia acreditar que o que estava vendo era real. Eu tinha finalmente manifestado o que antes parecia uma fantasia distante, uma ideia que apenas existia em minha mente. Mas o que eu realmente aprendi nesse momento foi que o impossível não existe. O que acontece é que colocamos barreiras em nossas mentes. Criamos limites com base no que acreditamos ser possível ou não. Quando deixamos de lado esses limites e começamos a acreditar de verdade na nossa capacidade de criar nossa realidade, o impossível se transforma em algo absolutamente possível. Tudo o que precisamos fazer é confiar e agir com a certeza de que o que desejamos já está a caminho. Eu não posso negar que ainda me surpreendo com o poder da manifestação. Às vezes, o que acontece diante de nossos olhos parece mágico, mas não é magia. É a manifestação daquilo que você acredita profundamente. O segredo está em estar em sintonia com os seus desejos e com a energia do universo. Quando você entra nesse fluxo, as coisas começam a se alinhar de uma maneira tão perfeita que tudo o que antes parecia fora de alcance, agora se apresenta como uma possibilidade real. O mais incrível disso tudo foi perceber que a manifestação
Do impossível não é algo reservado apenas a momentos especiais ou a pessoas especiais. Todos nós temos o poder de manifestar aquilo que desejamos. O que precisamos fazer é alinhar nossos pensamentos, nossas ações e nossas emoções de maneira que se tornem uma força irresistível. Eu vi o impossível se tornar possível diante dos meus olhos. E foi aí que entendi que a única limitação que existe somos nós mesmos. Ao olhar para trás, para tudo o que vivi e experimentei, uma lição se destaca, algo que pode mudar sua vida também, assim como mudou a minha. A maior verdade que aprendi foi que somos os criadores da nossa realidade, e não meros espectadores. O que acontece ao nosso redor, as pessoas que atraímos para a nossa vida, as oportunidades que surgem, tudo está conectado com o que somos por dentro. Se você não gosta do que vê, olhe para o que está acontecendo dentro de você, pois é lá que tudo começa. Eu percebi que a mudança não ocorre no mundo externo, mas no nosso interior. A verdadeira transformação acontece quando mudamos nossa forma de pensar, de sentir e de agir. O mundo que nos cerca reflete nosso estado interior. Quando comecei a cuidar de meus pensamentos e sentimentos, o mundo ao meu redor começou a se ajustar automaticamente. Isso não significa que as coisas aconteceriam da noite para o dia, mas a mudança já estava em andamento, e tudo o que eu precisava fazer era continuar nesse caminho de confiança e ação. Hoje, posso afirmar com certeza que não existe impossível. Existe apenas aquilo em que acreditamos. Quando colocamos nossa energia, nossas intenções e nossa fé em algo, o universo conspira para que aquilo aconteça. Isso pode parecer simples, mas é um poder imenso. Tudo o que você precisa fazer é acreditar no seu próprio potencial e confiar que o universo está trabalhando ao seu favor. A mudança começa com um pensamento e, a partir dele, uma ação. Você pode pensar, mas será que isso realmente funciona para mim? Eu posso garantir que funciona. O segredo não está em desejar algo, mas em acreditar que você merece isso. Quando você se conecta com a energia do universo, quando age com confiança e gratidão, a vida começa a se alinhar de maneiras que você nunca imaginou. O que você deseja não está fora de seu alcance, está bem ao seu lado, esperando para ser manifestado. A lição que aprendi é simples, mas poderosa. O que você cria dentro de si é o que você atrai. E isso, meu querido amigo, pode mudar sua vida de uma forma que você nem imagina. Não importa onde você está agora, o que importa é onde você está disposto a ir. O universo está esperando para trabalhar com você. Basta acreditar. Comece. Hoje, tome as rédeas de sua vida e veja o impossível se tornar realidade diante de seus olhos. Agora que você sabe o poder da prece, da fé e da conexão com o universo, a única coisa que falta é agir. Não espere que as coisas aconteçam magicamente, porque você é o co-criador da sua própria realidade. Comece agora a praticar a lei da atração com convicção. Acredite que o impossível pode ser possível e sinta em cada célula do seu corpo que tudo está ao seu alcance. E eu te pergunto, o que você está esperando para tomar as rédeas da sua vida? O universo está aguardando sua decisão, pronto para conspirar a seu favor. Então, o que você vai fazer hoje para manifestar seus sonhos? Não deixe que a dúvida ou o medo te impeçam de dar o primeiro passo. Se você quer continuar aprendendo mais sobre como transformar sua vida e entender profundamente a lei da atração, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu estarei aqui, sempre compartilhando os segredos que podem mudar a sua vida para sempre. Vamos juntos nessa jornada de transformação.